E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão. Dessa vez, uma questão da UPF na 2023. Vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. O cinto de segurança é um item indispensável quando se trata da segurança em um veículo em movimento. Seu uso, que é obrigatório no Brasil, está relacionado com a primeira lei de Newton. Sobre essa lei, é correto afirmar que... Pessoal, vamos lá, só relembrando o que quer dizer a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, que também é conhecida como a lei da inércia, vai ser aquela lei que vai dizer que se um corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. E se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento com velocidade constante, esse corpo ele tende a continuar com o movimento retilíneo uniforme, ou seja, com a velocidade constante, sem variar a sua velocidade, tá bom? Aí, quando ele está nessa situação, o corpo ele vai estar em quê? Em equilíbrio. Quando o corpo está em equilíbrio, nós vamos lembrar que existem dois tipos de equilíbrio. Existe o equilíbrio estático e existe o equilíbrio cinético ou dinâmico. Pessoal, o equilíbrio estático é justamente quando o corpo ele está o quê? Parado. E o equilíbrio cinético é quando o corpo está em movimento, porém qualquer movimento não, é um movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento com velocidade o quê? Constante, tranquilo? E quando ele está parado, a velocidade é quanto? Zero. Pessoal, nessas duas situações, a aceleração que atua sobre o corpo vai ser quanto? Lembra, a aceleração é aquela grandeza física que varia a velocidade, o vetor velocidade. Como aqui no estático a velocidade é zero, a velocidade não está mudando, a velocidade é zero. Se a velocidade não muda, então não tem uma aceleração, a aceleração é igual a zero. Já no equilíbrio cinético, o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Se a velocidade é constante, ela não muda. Se a velocidade não muda, é porque a aceleração do corpo é exatamente igual a quanto? A zero, nos dois tipos de equilíbrio, tá bom? Pessoal, aí vamos lá. Letra A diz, quando a resultante das forças que atua sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. O pessoal está errado quando ele fala a palavrinha somente. Quando as forças resultantes é igual a zero, que é o que acontece aqui, ó, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se a, acelera... Se a aceleração é zero, então a força resultante também vai ser quanto? Zero, tá bom? Pessoal, quando a força resultante é zero, o corpo ele pode estar o quê? Realmente parado ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, tranquilo? Letra B, um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. Não, pessoal, ó, o corpo aqui, quando ele está em movimento retilíneo uniforme, por exemplo, ele vai estar se movimentando. Quando ele estiver se movimentando, está se movimentando. Se ele estiver com velocidade constante, então a força resultante sobre ele é quanto? É zero, tá bom? Se ele estiver com velocidade constante, a força resultante sobre ele é zero. Então, está errada essa afirmação quando diz que um corpo só permanece em movimento apenas enquanto tiver uma força atuando sobre ele. Porém, não. Letra C. Um corpo tende a permanecer em aceleração constante. Pessoal, não, porque a aceleração pode ser o quê? Pode ser zero quando o corpo está parado, tranquilo? Aí eu posso aplicar uma força sobre esse corpo, aí esse corpo que está com aceleração zero pode variar a sua aceleração, pode adquirir uma aceleração por meio de uma força externa, tá bom? Letra D. A inércia de um objeto independente de sua massa. Pessoal, errado. Inércia é justamente o que? É uma resistência que o corpo tem para modificar seu estado de movimento, tá bom? E quanto maior a massa do corpo, maior a dificuldade de colocar esse corpo em movimento, tranquilo? Ou de modificar o estado de movimento desse corpo. Ou seja, se eu pegar como exemplo uma bicicleta e um caminhão, qual é aquele que é mais difícil? Eles estão parados. Qual é aquele que é mais difícil de eu colocar em movimento empurrando? Obviamente vai ser o caminhão, porque a inércia do caminhão é maior, ou seja, a massa do caminhão é maior, tá bom? Então, letra D está errado, pois a inércia não é independente da massa, ela depende sim da massa. Letra E. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Pessoal, perfeito, é justamente o conceito da nossa primeira lei de Newton. Quando a força resultante sobre o corpo é nula, então quer dizer que esse corpo ou ele vai estar parado, ou seja, em repouso, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Portanto, resposta da questão, letra E. Beleza, galerinha?
Então, espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Até logo!